Oi pessoal, eu voltei hoje com 7 dicas para te ajudar a estudar. Então se você está aí procrastinando, vendo série, dormindo, ao invés de estudar, escuta o que eu vou te falar, que você vai criar vergonha na cara e vai levantar para estudar. Vamos lá? A primeira dica é: encontre a sua motivação. Quando eu tava no terceiro colegial, que é aquele ano que a gente tá se preparando, que a gente tá mais focado, lógico, a gente já deve ter uma rotina de estudos desde o primeiro colegial, desde antes até. Mas no terceiro a gente tá muito mais focado, porque é o nosso ano, é aquele momento, né? Então, eu criei um Insta de estudos que, bem antes de eu resolver criar o Insta, eu já seguia alguns Instas de estudo e me inspirava neles. O pessoal posta muitos resumos, posta rotina, posta quando não tá legal. Então, você vê que você é igual a todo mundo e que não precisa achar que só você não consegue. Todo mundo tem suas dificuldades. Então é isso. Eu criei o Insta e o Insta foi a minha motivação. Claro, se você deixar isso chegar a uma proporção em que você não consiga mais estudar porque você está administrando seu Instagram, vai te prejudicar ao invés de ajudar, né? Então presta atenção. Encontre algo que te motive. Pode ser um Insta, pode ser um amigo que te ajude, pode ser uma música. O que te motivar a estudar. Entendeu? Dica número 2. Mantenha seu material em ordem. Mantenha seu material organizado. Porque não tem nada pior e nada mais que atrasa a sua rotina, nada mais que atrasa o seu processo de aprender do que você chegar na escola e esquecer o seu material, esqueceu a apostila do dia, esqueceu o lápis, a borracha, tanto faz, esqueceu algo. Não tem nada pior que isso, porque se você não tem o material, como você vai acompanhar a aula? Certo? Então, fique ligado nisso. Use o tempo de aula. Como assim? Enquanto o professor tá falando, você tá lá pensando na mosca que tá passando. Presta atenção no professor. Porque, gente, você pode achar que você vai chegar em casa, vai ver uma videoaula e vai aprender muito mais. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Sugue os seus professores, aproveite o máximo que você consegue dos seus professores, seja no cursinho, seja na faculdade, seja no ensino médio, seja em qual série você estiver, certo? Quarta dica, anote. Tem muitas pesquisas realizadas que confirmam que quando a gente escreve, a gente aprende mais. Então, se você tem mania de fazer resumo no computador, ou sei lá, não sei quais outras possibilidades, teste a possibilidade de fazer à mão, porque comigo, pelo menos funciona. Quando eu escrevo, eu memorizo melhor. Então, isso me ajuda muito, porque depois eu consigo lembrar até a cor da caneta que eu fiz, aquele asterisco com aquela dica que o professor disse. Então, anota, certo? Quinta dica, seja organizado. Eu já falei do material, para você não esquecer, para não faltar material, para não deixar a apostila em casa, ter que sair correndo, ou ligar pra mãe, traz minha apostila. Seja organizado. Crie uma rotina de estudo, crie cronogramas. Eu sempre criava cronogramas e nunca seguia. Péssimo exemplo. Crie uma rotina, crie cronogramas, faça resumo, arrume seu material, seja organizado, porque isso vai te facilitar muito. Deixe seu cantinho organizado, sua mesa de estudos organizada, o lugar onde você estude organizado, porque isso vai te poupar tempo. E tempo é muito essencial nessa fase de vestibular, na fase de época de provas, etc. Sexta dica, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você não pode ter vergonha nem de pedir ajuda e nem de ajudar, porque quando você ajuda, você aprende. Tem um cachorro latindo. Beleza. Quando você ajuda, você aprende. E quando você pede ajuda, seja de um amigo, do professor, etc., você pode ter uma explicação que seja melhor do que a que você teve inicialmente. Então, não entendeu o assunto? Pergunte. Não entendeu ainda? Pergunta de novo, porque isso vai te ajudar, entendeu? Dica número 7 e última dica. Então, preste atenção. Seja realista. Não adianta você sair por aí pesquisando todos os métodos de estudos possíveis, todas as formas de estudar possíveis e não saber qual é a melhor para você. Então, primeiramente, saiba qual é a melhor para você, qual é a que mais se adapta à sua rotina. Então, tem muitos métodos por aí, eu testei vários, gente. Eu testei só copiar,
Eu testei só prestar atenção no professor e não copiar nada. Não funciona comigo isso, não. Eu testei aquele método Pomodoro, que você estuda um tempo e pausa um tempo. Isso é muito bom pra quem é ansioso e conforme vai estudando, quer estudar mais, aí precisa sair, precisa tomar uma água e precisa comer. E aí isso é muito bom, porque você vai ter o tempo certo pra pausar, o tempo certo pra ir comer, e aí vai aliviando a ansiedade. Comigo não funcionou, porque com meia hora, com 30 minutos de estudo, eu ainda não consegui uma rotina, não consegui entrar mesmo no assunto. Então eu fazia o meu tempo, estudava, e a hora que eu via que eu tava ficando cansada, que tava diminuindo o meu rendimento, eu levantava, dava uma voltinha, tomava uma água, comia alguma coisa e voltava. Tem gente até que assiste um pouco de um episódio de uma série, vê uns 15 minutos de uma série, como uma recompensa do que já estudou. Isso é muito legal também, se você consegue ver só 15 minutos. Eu não consigo. Tem também o método do ciclo de estudos. Você faz um círculo, como se fosse uma roleta. Daí você coloca todas as matérias que você tem na sua escola ou na faculdade. Tanto faz. E cada dia você vai estudar um tanto que você consegue e vai determinar um horário para cada matéria. Então, por exemplo, eu tenho facilidade em matemática. Eu vou estudar um pouco menos matemática para me dedicar naquilo que eu tenho dificuldade. História, por exemplo. Daí, história eu estudaria 1 hora, 2 horas e matemática uns 40 minutos no máximo, certo? E aí você vai colocando, ou você faz uma roletinha mesmo, eu vou até mostrar que eu tenho um exemplo. Ou você faz uma roletinha mesmo, ou você vai colocando um clips, que era o que eu fazia, pra ir marcando qual matéria que você parou. E assim, no final da semana, você vai ter estudado todas as matérias, certo? Vou mostrar pra vocês. Esse é o meu ciclo de estudos. Eu mesma fiz, eu peguei um papelzinho mais duro, olha, ele não é uma folha sulfite, ele é tipo um papel cartão. E daí eu fui colocando todas as matérias que eu tinha na escola. Na escola eu tinha 2 professores para cada matéria, então eu colocava 2 vezes a mesma matéria, só que tipo aqui, Bio 2 e Bio 1. Aqui eu estudaria a matéria de um professor e aqui é de outro professor, certo? E assim por diante, daí você vai acrescentando conforme for essencial pra você. Eu gostei muito desse método, ele funcionou comigo. Porque eu sempre deixava a matéria não estudada. Por exemplo, as matérias que eu achava mais fáceis, eu não estudava. Eu deixava de lá pra me dedicar mais tempo às que eu acho mais complicado. E é muito bom, mesmo você achando fácil uma matéria, você pelo menos rever ela. Então, esse método me ajudou bastante e eu super recomendo. Mas é isso, gente. Vocês não podem sair por aí pegando todos os métodos que veio pela frente e não se adaptar em nenhum. Às vezes esse método que eu acabei de citar do ciclo de estudos não é bom pra você. Foi bom pra mim, mas não é bom pra você. Às vezes o Pomodoro, que não foi bom pra mim, seja bom pra você, certo? Então é necessário vocês testarem. Então, grande beijo pra vocês. Se inscrevam nas minhas redes sociais. Vou tentar colocar em algum lugar. Se inscrevam. Deixa um like no vídeo, se inscrevam no canal, por gentileza, vocês são tudo pra mim. E comentem. Beijinhos!